No atendimento ao público. Atender bem não significa apenas ser educado. O servidor deve oferecer uma resposta clara, correta, rápida e respeitosa. Característica do bom atendimento: comunicabilidade. Comunicabilidade é a capacidade de transmitir informações de maneira compreensível. Exemplo: em vez de usar termos técnicos, o servidor explica o procedimento em linguagem simples. Objetividade: responder diretamente ao que foi perguntado, sem informações desnecessárias. Presteza: significa atender com rapidez, disposição e interesse em resolver o problema. Cortesia e urbanidade: tratar todos com educação e respeito, mesmo quando o cidadão estiver irritado. Empatia: colocar-se no lugar do cidadão para compreender suas necessidades. Discrição: preservar informações pessoais, funcionais ou sigilosas. Escuta ativa: ouvir com atenção para compreender o problema antes de responder. Atenção, pegadinha de prova. O servidor não deve tratar o cidadão exaltado com grosseria, ironia ou indiferença. Mesmo diante de reclamações, deve manter equilíbrio emocional, respeito, imparcialidade, postura profissional. Trabalho em equipe e relações interpessoais. Grupo versus equipe. Grupo: as pessoas trabalham próximo, mas cada um possui responsabilidade individual. Equipe: as pessoas possuem objetivos comuns, cooperação, integração e responsabilidade compartilhada. Resumo para memorizar: grupo, soma de esforços individuais. Equipe, sinergia e resultado coletivo. O que é sinergia? É quando o resultado conjunto é maior do que a simples soma dos resultados individuais. É quando o resultado conjunto é maior que a simples soma dos resultados individuais. Exemplo: 5 servidores trabalhando de maneira isolada formam um grupo. Quando divide tarefa, compartilha informações e resolve problemas juntos, formam uma equipe. Comportamento receptivo e defensivo. Comportamento receptivo: a pessoa aceita sugestão, escuta opiniões, recebe feedback, busca soluções, demonstra empatia. Comportamento defensivo: a pessoa rejeita críticas, procura culpados, reage com agressividade, resiste às mudanças, interpreta sugestões como ataques pessoais. Eficácia interpessoal: depende principalmente de autenticidade, agir com sinceridade e coerência. Flexibilidade: adaptar o comportamento às diferentes situações e pessoas. Atenção, ser flexível não significa abandonar princípios ou aceitar tudo. Organizações formais. Organizações formais possuem estruturas definidas, divisão do trabalho, normas, cargos, hierarquias, responsabilidades estabelecidas. Estruturas organizacionais. Estrutura linear: cada pessoa recebe ordem de apenas um superior. Característica: autoridade única, hierarquia rígida, centralização, facilidade de controle. Exemplo: estrutura militar. Vantagens: clareza na autoridade,
Desvantagem, pouca flexibilidade. Estrutura funcional. A autoridade é baseada na especialização. Um trabalhador pode receber orientações de diferentes especialistas. Exemplo: o servidor recebe orientação do setor financeiro, do setor jurídico e do setor de tecnologia. Vantagem, especialização. Desvantagem, possibilidade de conflito de ordem. Estrutura Lean Staff. Combina linha, que é a autoridade, comando e execução, e staff, que é consultoria, apoio e assessoramento. Exemplo: o diretor decide e comanda. A assessoria jurídica apenas orienta tecnicamente. Atenção: o órgão de staff normalmente não possui autoridade direta sobre os setores operacionais. Departamentalização. É a forma de agrupar atividades e pessoas dentro da organização. Funcional, que é a departamentalização funcional, que é o agrupamento por funções. Exemplo: recursos humanos, finanças, compras, tecnologia. Departamentalização por produtos ou serviços. Cada setor fica responsável por determinados produtos ou serviços. Departamentalização por cliente. A organização é dividida conforme o público atendido. Exemplo: atendimento ao cidadão, atendimento às empresas, atendimento aos servidores. Departamentalização geográfica ou territorial. Divisão por regiões. Exemplo: região norte, região sul, unidades estaduais. Departamentalização por processos, agrupamento conforme as etapas do trabalho. Departamentalização matricial, combina normalmente a estrutura funcional com a estrutura por projetos. Na estrutura matricial, o funcionamento pode possuir dois chefes: chefe funcional e gerente do projeto. Processo administrativo pode ser: o processo administrativo é composto por P de planejamento, O de organização, D de direção e o C de controle. Primeiro, planejamento. Planejamento define onde a organização está, onde pretende chegar, como alcançar seus objetivos. E o planejamento estratégico pode ser de longo prazo, realizado pela alta administração, envolve toda a organização e possui visão ampla. Exemplo: melhorar a qualidade dos serviços públicos nos próximos 5 anos. O planejamento tático é de médio prazo, realizado pelos departamentos, transforma a estratégia em planos setoriais. Por exemplo, plano anual do setor de atendimento. Planejamento operacional, ele é de curto prazo, atividades específicas, detalhamento de tarefas e procedimentos. Exemplo: escala semanal dos atendentes. Memorização. Estratégico é organização inteira, o tático é os departamentos e operacional é as tarefas. Organização consiste em distribuir tarefa, recursos, responsabilidades, autoridade. Direção relaciona-se à conduta das pessoas, envolve liderança, comunicação, motivação, orientação, coordenação. Controle compara o resultado alcançado com aquilo que foi planejado. Etapas: estabelecer padrões, medir o desempenho, comparar resultados e padrão, corrigir desvio. Atenção: o controle não serve apenas para punir, ele também permite prevenir erros e melhorar o desempenho.
Comunicação organizacional. Comunicação organizacional. Elementos da comunicação. Emissor. Envia a mensagem. Codificação. Transforma a ideia em palavras, sinais ou símbolos. Mensagem. Informação transmitida. Canal. Meio utilizado. Receptor. Recebe a mensagem. Descodificação. Interpretação da mensagem. Feedback. Resposta do receptor. Ruído. Qualquer interferência na comunicação. Exemplo de ruído: barulho, linguagem excessivamente técnica, mensagem incompleta, internet instável, interpretação equivocada. Atenção! O feedback fecha o ciclo da comunicação e permite verificar se a mensagem foi compreendida. Motivação. Teoria de Maslow. As necessidades humanas seriam organizadas em uma hierarquia fisiológica, que é alimentação, repouso e sobrevivência, segurança, que é estabilidade, proteção e emprego, necessidades sociais, que é amizade, pertencimento e convivência, necessidade de estima, reconhecimento, respeito e prestígio, e autorrealização, que é desenvolvimento máximo do potencial. Forma simples de lembrar: sobreviver, proteger-se, pertencer-se, ser reconhecido e realizar-se. Atenção, em prova, Maslow é associado à ideia de hierarquia das necessidades. Teoria dos dois fatores de Heisenberg. Fatores higiênicos. Relaciona-se ao ambiente de trabalho. Exemplo: salário, condições físicas, supervisão, segurança, política da organização, relacionamento com colegas. Quando inadequado, causa insatisfação. Quando adequado, apenas evita a insatisfação. Fatores motivacionais. Relaciona-se ao conteúdo do trabalho. Exemplo: reconhecimento, crescimento, responsabilidade, realização, promoção, trabalho desafiador. Esses fatores geram satisfação e motivação. Pegadinha: o salário é fator higiênico, não motivacional, segundo Heisenberg. Liderança. Liderança autocrática. O líder decide sozinho, centraliza a autoridade, determina as tarefas e controla rigidamente. Pode gerar rapidez, pode reduzir participação e criatividade. Liderança democrática. O líder estimula participação, consulta a equipe, compartilha decisões e valoriza o diálogo. Favorece comprometimento e cooperação. Liderança liberal ou laissez-faire. O líder concede ampla liberdade aos subordinados. Pode funcionar com equipes experientes e responsáveis. Pode gerar desorganização e falta de controle. Modelos de administração. Administração patrimonialista. Não existe separação clara entre patrimônio público e patrimônio particular. Característica: nepotismo, corrupção, favorecimento, personalismo, uso privado da coisa pública. Palavra-chave: confusão patrimonial. Administração burocrática. Surgiu para combater o patrimonialismo. Característica: impessoalidade, profissionalização, meritocracia, normas, hierarquia, formalização, controle de procedimento. Vantagem: combate ao favoritismo. Desfunção:
excesso de formalismo, papelório e lentidão. Palavra-chave: processos. Administração gerencial prioriza resultados, eficiência, qualidade, descentralização, autonomia, controle de desempenho, cidadão como usuário do serviço público. Palavra-chave: resultados. Comparação: modelo patrimonialista, interesses pessoais. Burocrático, normas e procedimentos. Gerencial, resultados e cidadão. Princípios da administração pública. LIMP. O L é de legalidade. O agente público somente pode agir quando a lei autoriza. O particular pode fazer tudo o que a lei não proíbe. A administração somente pode fazer o que a lei permite. O I é de impessoalidade. A atuação deve buscar o interesse público sem favorecimento ou perseguição. Também impede a promoção pessoal de autoridades em publicidade oficial. O M é de moralidade. A conduta deve ser legal, ética, honesta e de boa-fé. Atenção! Um ato pode ser legal formalmente e ainda assim violar a moralidade administrativa. O P é de publicidade. Os atos administrativos devem ser divulgados para permitir conhecimento e controle social. Atenção! Não é princípio absoluto. Existe situação de sigilo prevista em lei. O E de eficiência. Busca os melhores resultados com qualidade, rapidez e uso adequado dos recursos. Eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência é fazer corretamente utilizando menos recursos. Relação entre meios e custo. Exemplo: atender mais cidadãos usando menos tempo e papel. Eficácia: alcançar a meta estabelecida, relação com objetivos. Exemplo: realizar os 500 atendimentos previstos. E efetividade é produzir impacto positivo e transformação social. Relação com o resultado real na sociedade. Exemplo: reduzir efetivamente o tempo de espera da população. Memorize. Eficiência é economia, eficácia é meta e efetividade é impacto. Governança e accountability. Governança pública é o conjunto de mecanismos utilizados para avaliar, direcionar, monitorar, implementar políticas públicas, alcançar resultados. Relaciona-se à liderança estratégica e controle. Accountability significa prestar contas, explicar decisões, agir com transparência, assumir responsabilidades, sofrer consequências por irregularidades. Resumo: governança orienta e controla. Accountability exige prestação de conta e responsabilização. Gestão da qualidade, evolução da qualidade, inspeção, verifica defeitos no produto pronto. Controle estatístico, utiliza dados, técnica estatística para controlar o processo. Qualidade total, envolve toda a organização e busca. Satisfação do cliente, prevenção de falhas, melhoria contínua e participação de todos. Ciclo PDCA. P de plan, que é planejar objetivos, métodos e ações. D de dó, executar aquilo que foi planejado. C de cheque, verificar e comparar os resultados. A de act, corrigir falhas ou padronizar os acertos. O PDCA é um ciclo contínuo de melhoria.
Ferramentas da qualidade. Diagrama de Pareto, baseado na regra 80-20. A ideia é que poucas causas são responsáveis por grande parte dos problemas. Exemplo, 20% dos tipos de falha pode causar 80% das reclamações. Diagrama de Chicava, também chamado de diagrama de causa e efeito. Espinha de peixe. Diagrama dos 6M. Os 6M são método, mão de obra, máquina, material, medida, meio ambiente. Fluxograma, representação gráfica das etapas de um processo. Serve para visualizar o fluxo, identificar gargalos, localizar atividades repetidas, melhorar procedimentos. Gestão documental e arquivística. Teoria das 3 idades. Arquivo corrente, primeira fase. Os documentos utilizados frequentemente, necessárias às atividades atuais, mantido próximo ao setor produtor. Exemplo, processos administrativos em andamento. Os arquivos intermediários estão na segunda idade. Os documentos são consultados com menor frequência. A guarda ou cumprimento do prazo de guarda pode ser posteriormente eliminado ou recolhidos. Atenção, nem todo documento intermediário será eliminado. Arquivos permanentes estão na terceira idade. Documentos, eles perderam a utilidade administrativa imediata, possuem valor histórico, cultural, informativo ou probatório. As características inalienáveis, imprescritíveis e não podem ser eliminados. Valor primário e valor secundário. Valor primário relaciona-se à finalidade administrativa, fiscal ou jurídica que originou o documento. É comum nas fases correntes e intermediárias. Valor secundário relaciona-se ao valor histórico, probatório ou informativo. É característico dos documentos permanentes. Tabela de temporalidade define prazo de guarda no arquivo corrente, prazo de guarda no intermediário e destinação final. A destinação pode ser eliminação, guarda permanente. Atenção, a tabela de temporalidade não elimina documentos automaticamente. Ela orienta e autoriza os procedimentos conforme as regras aplicáveis. Protocolo. Principais atividades: recebimento, classificação, registro, autuação, distribuição, tramitação e expedição. O protocolo atua principalmente com documentos em fase corrente. Documentos digitais e certificação digital. A certificação digital busca garantir autenticidade, confirma quem produziu ou assinou o documento, integridade, garante que o conteúdo não foi alterado, não repúdio, impede que o autor negue posteriormente a autoria da assinatura. Gestão de processo, BPM. Processo é um conjunto ordenado de atividade que transforma entrada em saídas e gera valor. Estrutura básica: entrada, transformação e saída. Exemplo: entrada, requerimento do cidadão. Transformação, análise do pedido. Saída, decisão administrativa. Hierarquia dos processos. Primeiro, macroprocesso, processo, subprocesso, atividade e tarefa. Exemplo: macroprocesso, gestão de pessoas. Processo, recrutamento. Subprocesso, seleção. Atividade, análise de currículos.
e tarefa, conferir um certificado. Atores do processo: fornecedor, entrega a entrada necessária ao processo. Cliente, recebe ou utiliza a saída. Stakeholders, são todas as partes interessadas ou afetadas pelo processo. Exemplo, cidadão, servidores, gestores, fornecedores, órgãos de controle. As is e to bis. A is representa o processo como ele funciona atualmente. Serve para identificar erros, atrasos, retrabalho, gargalos e desperdício. To bis representa o processo futuro, após o redesenho e as melhorias. Memorização: as is é como é e to bis como será. Redação oficial: a redação oficial deve apresentar clareza, precisão, objetividade, concisão, coesão, coerência, impessoalidade, formalidade, padronização e uso da norma padrão. Clareza: a mensagem deve permitir compreensão imediata. Concisão: transmitir o máximo de informação com o mínimo necessário de palavras. Atenção: concisão não significa retirar informações essenciais. Impessoalidade: o texto deve representar a administração pública e não sentimentos pessoais do redator. Formalidade: exige respeito às normas da língua e aos padrões oficiais. Atenção, formalidade não significa linguagem complicada ou rebuscada. Pronomes de tratamento: Vossa Excelência, utilizado para dirigir diretamente a determinadas autoridades. Sua Excelência, utilizado para se falar sobre a autoridade. Exemplo: Vossa Excelência deverá analisar o processo. Encaminhei o processo à Sua Excelência. Vocativo: chefe de poder. Use-se: Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional. Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal e demais autoridades. Use-se: Senhor Ministro, Senhor Governador, Senhor Diretor. Padrão ofício: o padrão ofício unificou características de documentos oficiais como ofício, aviso e memorando. Gestão estratégica: missão: é a razão de existir da organização. Responde: por que a organização existe? Refere-se principalmente ao presente. Visão: representa o futuro desejado. Responde: onde a organização pretende chegar. Valores: são princípios que orientam as decisões e comportamentos. Exemplo: ética, transparência, respeito, inovação, responsabilidade. Memorização: missão, razão de existir. Visão, futuro desejado. E valores, princípios. Análise SWOT ou matriz FOFA. Ambiente interno: a organização possui maior controle. Forças: característica interna positiva. Exemplo: equipe qualificada. Fraqueza é característica interna negativa. Exemplo: equipamentos antigos. Ambiente externo: a organização possui pouco ou nenhum controle. Oportunidade: situação externas favoráveis. Exemplo: novo programa de financiamento público. Ameaça: situação externa desfavorável. Exemplo: redução de orçamento. Pegadinha: força e fraqueza é ambiente interno. Oportunidade e ameaça, ambiente externo. Balance Scorecard, o BSC. O BSC transforma a estratégia em objetivos, indicadores e metas. Possui 4 perspectivas tradicionais: financeira, clientes, processo interno, aprendizado e crescimento.
relação de causa e efeito, aprendizado e crescimento, melhora a capacidade da pessoa e da organização. Processo interno, o processo passa a funcionar melhor. Cliente, a satisfação do cliente aumenta. Financeira, os resultados financeiros melhoram. Na administração pública, o cidadão e a sociedade tendem a ocupar posição central porque a finalidade principal não é gerar lucro. Planejamento e orçamento público, PPA, Plano Plurianual, estabelece diretrizes, objetivos e metas, abrange período de 4 anos. Atenção, PPA não coincide completamente com o mandato do chefe do Poder Executivo. Ele começa no 2º ano do mandato e termina no 1º ano do mandato seguinte. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, faz a ligação entre o PPA e a LOA. Funções principais, estabelece metas e prioridades, orienta e elabora a elaboração da LOA, trata de metas fiscais, apresenta riscos fiscais, orienta alterações na legislação tributária. LOA, Lei Orçamentária Anual, estima as receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro. O exercício financeiro coincide com o ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Memorize, PPA, planejamento de 4 anos, LDO, orientação e prioridades, e LOA, receita e despesas do ano. Princípios orçamentários. Primeiro, unidade ou totalidade. Pode existir um orçamento integrado para cada ente público. Universalidade. Todas as receitas e despesas devem constar do orçamento. Anualidade. O orçamento é elaborado para o exercício financeiro. Exclusividade. A LOA não deve conter matérias estranhas. A previsão da receita, a fixação da despesa. Exceção ao princípio da exclusividade. A LOA pode conter autorização para abertura de créditos suplementares, contratação de operação de crédito, inclusive por antecipação de receita. Receitas e despesas públicas. Receitas correntes, exemplo, impostos, taxas, contribuições, receita patrimonial, receita de serviços e transferências correntes. Receita de capital, exemplo, operação de crédito, alienação de bens, amortização de empréstimos concedidos, transferência de capital. Atenção, nem toda receita de capital aumenta o patrimônio líquido. Operações de crédito, por exemplo, também aumenta o passivo. Despesas correntes, pessoal e encargos sociais, gasto com servidores e obrigações relacionadas, juros e encargo da dívida, pagamento de juro da dívida pública. Outras despesas correntes, gasto de manutenção e funcionamento. Despesa de capital, investimento, obras, equipamento, instalação. Inversões financeiras, aquisição de imóveis já em utilização, participação em empresa ou aquisição de bens, capital já existente. Amortização de dívida, pagamento do principal da dívida. Pegadinha, atenção, juro da dívida, despesa corrente. Amortização da dívida, despesa de capital. Gestão patrimonial, material de consumo, é aquele que perde sua identidade física, é consumido pelo uso, possui vida útil limitada, incorpora-se a outro bem, exemplo, papel, caneta, combustível, produto de limpeza. Material permanente é aquele que possui durabilidade superior a 2 anos, não perde sua identidade física rapidamente e mantém sua estrutura como uso, exemplo, computador, mesa, veículos, armário. Atenção, a classificação não depende apenas do preço do bem. Incorporação é a entrada do bem no patrimônio. Pode ocorrer por compra, doação recebida, fabricação, transferência e permuta.
Desincorporação ou baixa é a retirada do bem do patrimônio. Pode ocorrer por alienação, doação, perda, furto, sinistro, inutilização, obsolescência. Licitações. Lei 14.133 de 2021. A licitação busca assegurar igualdade entre os concorrentes, proposta mais vantajosa, transparência, planejamento, eficiência, prevenção de sobrepreço e superfaturamento. Modalidade de licitação: pregão, utilizado obrigatoriamente para bens comuns, serviços comuns. O critério é menor preço e maior desconto. Atenção, pregão não é utilizado para serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual, nem para obras, salvo os serviços comuns de engenharia permitido pela lei. Concorrência, utilizada para bens especiais, serviços especiais, obras, serviços comuns e especiais de engenharia. Concurso, escolha de trabalho técnico, científico e artístico. O vencedor recebe prêmio ou remuneração. Atenção, o concurso de licitação não é concurso público para contratação de servidores. Leilão, utilizado para alienação de bens imóveis, bens imóveis, inservíveis, bens legalmente apreendidos. Vence quem oferece o maior lance. Diálogo competitivo, utilizado em contratações complexas, especialmente quando a administração não consegue definir previamente a solução adequada. A administração dialoga com licitantes previamente selecionados para desenvolver alternativas. Modalidades extintas. Na Lei 14.133 de 2021, não são modalidades convite e nem tomada de preço. Também não confunda modalidade com critério de julgamento. Contratação direta. Contratação direta é gênero que possui duas espécies principais: dispensa e inexigibilidade. Inexigibilidade ocorre quando existe inviabilidade de competição, exemplo, fornecedor exclusivo, artista consagrado, serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual com profissional ou empresa de notória especialização. Aquisição ou alocação de imóvel cuja característica seja determinantes. O rol legal é considerado exemplificativo porque pode existir outras situações de inviabilidade de competição. Dispensa, a competição seria possível, mas a lei autoriza a contratação direta, exemplo, baixo valor, emergência, calamidade pública, licitação deserta em certas condições, situação expressamente prevista em lei. O rol de dispensa é taxativo. Memorize: inexigibilidade, competição impossível. Dispensa, competição possível, mas a lei autoriza não licitar. Atenção! Mesmo na contratação direta, são necessários processo administrativo, justificativa e demonstração da regularidade da contratação. Gestão de serviço. Os serviços possuem 4 características clássicas. Primeiro, intangibilidade. O serviço não pode ser tocado ou armazenado fisicamente como um produto. Exemplo, uma consulta médica. Inseparabilidade. Produção e consumo normalmente ocorrem no mesmo tempo. Exemplo, atendimento ao cidadão no balcão. Variabilidade ou heterogeneidade. A qualidade pode variar conforme pessoa que presta, horário, local, condições de execução. Perecibilidade.
O serviço não pode ser tocado para uso posterior. Exemplo, um horário de atendimento que ficou vazio não pode ser armazenado para o dia seguinte. Memorize. Intangibilidade, separabilidade, variabilidade e perecibilidade. Qualidade em serviço. A avaliação do usuário depende da comparação entre aquilo que ele esperava e aquilo que efetivamente recebeu. Situações possíveis: desempenho menor que a expectativa, insatisfação. Desempenho igual à expectativa, satisfação. Desempenho superior à expectativa, encantamento. Cliente interno é o servidor ou o setor que recebe o trabalho de outro setor. Exemplo, o setor de compras é fornecedor interno do setor que solicitou os materiais. Se o atendimento interno for ruim, o serviço final prestado ao cidadão também pode ser prejudicado. Pegadinhas finais para revisão. Grupo não é sinônimo de equipe. Aquele possui sinergia e responsabilidade compartilhada. Salário é fator higiênico em iceberg. Planejamento estratégico é amplo e de longo prazo. Controle compara o realizado com o planejado. Modelo burocrático prioriza normas e procedimentos. Modelo gerencial prioriza resultado e eficiência. Eficiência é o uso dos recursos, eficácia é o alcance da meta e efetividade é o impacto social. Arquivo permanente nunca deve ser eliminado. Documento intermediário pode ser eliminado ou recolhido permanentemente. Raiz é a situação atual, to be é a situação desejada. Força e fraqueza são internas, oportunidades e ameaças são externas. Juro da dívida são despesas correntes, amortização da dívida é despesa de capital. A LOA estima a receita e fica despesa. Convite e tomada de preços não são modalidade da Lei 14.133. Inexigibilidade ocorre quando a competição é inviável. Dispensa ocorre quando a competição é possível, mas a lei permite a contratação direta. Concurso da lei de licitação não é concurso para servidor público. Pregão é utilizado para bens e serviços comuns. Mapa de memorização rápida. Administração pública, patrimonialista, patrimônio público confundido com privado. Burocrática, regras e procedimentos. Gerencial, resultado e cidadão. Desempenho, eficiência, economia, eficácia, meta, efetividade, impacto. Estratégia, missão presente, visão futuro, valores, princípios. SWOT, força interna positiva, fraqueza interna negativa, oportunidade externa positiva e ameaça externa negativa. Orçamento, PPA 4 anos, LDO orientação, LOA, orçamento anual. Arquivos, corrente, muito utilizado, intermediário, pouco utilizado e aguardando destinação, e permanente, valor histórico, preservação definitiva. Processo, aí situação final, atual, e TOBI, situação futura. Contratação direta, dispensa, competição possível, inexigibilidade, competição impossível. Serviço, intangibilidade, inseparabilidade, variabilidade, perecibilidade.